Olá, professor Sardica, mais uma vez nos juntamos aqui para comentar a atualidade. Recentemente conhecemos a canonização de dois papas, João XXIII e João Paulo II, este último com uma ligação particular a Portugal e a Fátima. Nestes próximos dias irá acontecer esta peregrinação internacional aniversária e o Papa João Paulo II tem esta ligação privilegiada ao Santuário de Fátima. Foi um Papa também que o acompanhou a si no crescimento? Sim, da minha vida não sei porque não sabemos quantos anos é que nos restam e, portanto, quantos mais papas é que vamos ver. Mas para a geração daqueles que são hoje adultos, jovens adultos, mais ou menos adultos, é de facto o Papa que ocupou o pontificado durante 26 anos e qualquer coisa, portanto, desde 1978 até 2005 e, portanto, nas nossas infâncias, juventudes e idades adultas, não há dúvida nenhuma que é a figura mais marcante que a Igreja teve e é o nosso Papa naquele sentido em que quem acompanha a atualidade vimos-lo estar em Portugal mais do que uma vez, provavelmente eu pelo menos acompanhei essas visitas mais de perto, excetuando na última, no ano 2000, em que deu-se o caso de, em maio de 2000, não estar cá, mas que era de 1982, um bocadinho mais jovem, que era de 1991, lembramos-nos bem. E como salientou e bem, é talvez o Papa que para Fátima, para a efeméride, ao fim e ao cabo, que vamos agora, neste mês de maio, ter, é de facto o Papa mais importante, pela ligação pessoal que ele desenvolveu a Fátima, merecia, enfim, a história conhecida do seu atentado em Roma em 1981, exatamente um ano antes da data de Fátima, e, enfim, uma vez informado disso, desenvolveu um especial culto pelo Santuário de Fátima e pela Virgem. Mais do que recordar marcas destas viagens de João Paulo II a Portugal, que marcas elege no seu próprio percurso de vida que tenham tido influência de João Paulo II? A minha aprendizagem na Igreja está marcada, obviamente, por vários padres, mas está marcada pela sombra, no bom sentido, que o Papa João Paulo II exerceu sobre a Igreja. Em especial sobre os jovens também. Sobre os jovens porque foi o primeiro Papa, repare-se, ele é eleito em 1978, numa era em que a imprensa e os mídias em geral não eram o que são hoje. E, portanto, nós acompanhámos com o Papa também aquilo que foi uma mediatização extraordinária da Igreja. É o primeiro Papa à escala do mundo inteiro, é o primeiro Papa que viaja para o mundo inteiro, se deixa ver e, portanto, vai localmente inspirar de uma maneira que os seus antecessores, numa era em que a imprensa não tinha a dimensão de massas e de sensacionalismo, no bom sentido aqui, é ele de facto o primeiro Papa das massas. E quem diz das massas diz dos jovens, porque isso tem muito que ver com a forma de ser dele, muito mais, e aquilo que eu lembro, muito mais do que um pensador denso, que também o foi. Para os jovens era um Papa que furava aquela rigidez em que se calhar nós mais jovens tínhamos como imagem de uma certa igreja mais fechada e, portanto, foi um Papa que falava aos jovens, era um Papa que sorria para os jovens, era um Papa que cativava muito os jovens e eu não tenho a mínima dúvida, comigo não aconteceu isso porque eu já lá estava, mas não tenho a mínima dúvida que a sua influência deve ter levado muitos jovens para a Igreja que ainda não estavam lá. Um importante modelo para novas gerações? Se nós pensarmos na idade que os jovens hoje em dia têm, quando nós o conhecemos como Papa, em 78, provavelmente os jovens hoje em dia olharão para este atual Papa e terão eventualmente os seus pais ou os seus tios dizendo, bom, há parecenças entre um Papa e outro. E, portanto, já existiu um Santo Padre que durante 26 anos teve uma obra em relação aos jovens, em relação à palavra em geral, em relação a uma liderança inspiradora, ética. E, sobretudo, era um Papa que, a meu ver, a sua grande herança é de uma Igreja virada para o mundo, virada para os mais pobres, virada na senda do que já desde os anos 60 a Igreja vinha fazendo. Mas é, de facto, um Papa que soube, talvez como o seu sucessor, Ratzinger, eram estilos diferentes, num certo sentido.
O Papa São João Paulo II, neste momento, a meu ver, sabia falar melhor aos jovens e melhor às massas. Era pelo menos mais informal neste sentido. E é disso que a Igreja precisa, se quer de facto chegar, como deve chegar na passagem do século XX para o século XXI, a regiões onde, contrariamente à velha Europa laica ou laicizante, onde a Igreja ainda tem uma influência muito grande.